Graça e paz. Estamos aqui estudando o livro de Luciano Subirá, de todo o coração, vivendo a plenitude do amor ao Senhor. Estamos no capítulo 8, falando sobre amor e obediência. A maior prova de nosso amor a Cristo é a obediência às leis de Cristo. O amor é a raiz, a obediência é o fruto. Matthew Henry. Nós já demos a introdução a respeito desse assunto, né? Que é um assunto muito importante, falar sobre amor e obediência. A gente já falou muito a respeito de amor, voltar ao primeiro amor, que é possível amar a Deus com amor corruptível, que é aquele amor que nós temos, que já vem dentro de nós, que é aquele amor que se eu não ganho, eu não dou, né? Esse tipo de amor aí. E agora nós estamos falando sobre obediência porque a Deus, os dois precisa andar juntos, tá? É igual um amor de pai, de mãe, né? O filho só demonstra que ama o pai e a mãe quando ele obedece o pai e a mãe. Quando ele não obedece, quando ele não faz aquilo que o pai e a mãe estão instruindo, é uma confirmação de que ele não ama o pai e a mãe, certo? Então nós vamos falar sobre hoje obediência total. Certos comportamentos de hoje são tão impressionantes quanto trágicos. Creio que nunca tivemos tanto conhecimento, tanto acesso a informações e tanta revelação das Escrituras. Entretanto, como disse certo pregador, nós não temos tornado uma geração de crente cabeções. A cabeça cheia de teoria, nós nos temos tornado uma geração de crente cabeções, né? Cheio de teoria, cheio de o que eu acho, né? Cheio de questões, né? Faz o corpo que anda meio limitado. Tão prática da palavra. O corpo não está respondendo que a cabeça está estudando. Ele está meio atrofiado, está andando meio tá desengonçado o negócio. E isso é muito ruim, porque a gente está cheio de eu sei, mas na hora de praticar não está fazendo. Então vamos lá. Não prego contra o ensino oferecido à nossa geração. É um privilégio receber o que temos recebido, e é verdade. Tem bastante pastores aí muito inteligentes, mestres na palavra, mas quando vai ver, não tá andando conforme aquilo que ele mesmo prega. E isso é muito ruim. Aqui o Luciano escreve assim: inclusive eu aguardo ansiosamente o dia em que se cumprirá a palavra divina, segundo a qual, assim como as águas cobrem o mar, também toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Amém. Quanto mais intensamente a palavra for pregada e ensinada, melhor. O erro não está em receber os ensinos, tá? Mas em responder a eles. O que adianta eu saber que tal palavra no grego, assim, assado, tal palavra no original e tal, mas eu não estou cumprindo nem o arroz com feijão, nem na minha palavra mesmo, nem no meu idioma, né? Que às vezes eles falam que não é bem assim, que não sei o quê, mas se nem no meu idioma eu tô cumprindo, quanto mais no original grego ou no original hebraico, não vai rolar. Não fazer o que deveria ser feito em resposta ao que tem recebido. E a gente faz muito disso. Então a gente precisa ser mais obedientes à palavra de Deus. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Lucas 6:46. Então, observe que a confissão de Jesus Cristo como Senhor de nossa vida é a essência do recebimento da salvação pela fé. Isso está lá em Romanos 10, 9 e 10. Não chamamos Senhor, todavia, como mero título ou protocolo.
Ah, nós chamamos ele de Senhor por causa do respeito. Não, porque ele é o Senhor das nossas vidas. É o reconhecimento do senhorio de Cristo, o ato de rendição ao seu governo, que nos introduz ao reino de Deus. Então, ele não é Senhor só pelo respeito, não, pela reverência, não, porque ele é o seu dono, ele é o meu dono. Por isso que a gente chama de Senhor. Eu mesmo chamo de Senhor por conta disso. A palavra Senhor significa amo, dono. Para nós hoje, que não vivenciamos a realidade da escravatura nos moldes do passado, a compreensão pode ser diferente, mas os discípulos de Jesus e as demais pessoas daquela época conheciam muito bem o termo, tá? Então todos sabiam que reconhecer Jesus como Senhor carregava implícita a decisão de obedecer-lhe plenamente, como quem obedece o seu dono. Então, isso está explícito, tá? De fato, é porque ele é o nosso dono, porque ele entregou a vida dele e pagou o preço pela nossa vida. E nós somos escravos. Independente de quem, nós somos escravos. Escravos ou do pecado ou escravos de Jesus. Porque o que acontece? Ai, mas isso é tão forte a palavra escravo, mas é a verdade. Porque escravos do pecado é aquilo que te domina e você obedece. Ah, eu sou tentado com vícios. Isso te domina e você obedece ao vício. Se o vício falar, fuma agora, eu quero fumar, eu quero beber, eu quero isso, eu quero fazer sexo agora, eu quero, você é escravo de si mesmo. Você é escravo dos seus desejos, escravo dos seus pecados. E você não domina isso. Enquanto isso te domina, você não é livre, você é escravo. Aí o que acontece? Vem Jesus e fala assim: ah, mas não tem como, agora eu vou ter que pagar um preço por vocês e vocês vão se tornar meus servos, meus escravos, certo? Só que não com a mesma, não é do mesmo jeito que era antes. Porque agora você pode dizer não às coisas que te dominam. Porque agora, em amor, em alegria, em compreensão de que isso faz mal para você, tudo isso vem no pacote. E aí, obedecendo, você tem acesso aí ao Senhor Jesus. E aí você tem o que? Vida eterna, você tem outras regalias. Então ele é seu dono um pouco diferente. Ele não é um dono, né, que faz você de escravo, você tem que fazer as coisas do jeito dele, da maneira dele, né? Não, ele não impõe isso. Você tem total, você pode fazer ou você pode não fazer, só que as consequências elas virão. Porque quem não faz, não vive por Jesus, não está disposto a se entregar por Jesus, vai viver uma vida de escravidão, como antigamente, sem que Jesus tivesse feito nada por ele, porque ele não aceitou o preço que Jesus pagou. Ele não aceita aquilo que Jesus fez por ele. Então, ele continua no antigo dono. Só que ao mesmo tempo que o antigo dono não teria, né, vamos dizer assim, como que eu posso dizer, não teria acesso à vida dessa pessoa, ao mesmo tempo ela tem, porque ela negou Jesus. Então ela se rendeu ao escravo, à escravidão do pecado. E aí é onde o bicho pega. Porque se morrer, infelizmente vai pagar o preço de ir para o inferno. Porque negou Jesus, não quer saber de Jesus, não vive por Jesus, não tem um entendimento de ter uma vida entregue a Jesus. É a escolha. Se aceita, se tenta renunciar às suas próprias vontades, seus próprios desejos, vive pela fé, aceita o que Jesus fez na cruz, né, por nós, vive de uma maneira totalmente entregue ao que o Senhor Jesus fez e faz e continuará fazendo por nós. Pronto, são escolhas. O preço já foi pago. Jesus é o dono.
mas Jesus nos dá a oportunidade de continuar com o antigo dono ou de mudar de dono. Eu mudei de dono, certo? E aí, não me refiro apenas à primeira geração de cristãos, porque tal entendimento também foi comum nos primeiros séculos do cristianismo. Um dos mais antigos e conhecidos sermões da era cristã foi escrito antes da metade do século II, por autor anônimo, mas incorretamente atribuído a Clemente, bispo de Roma, considerado um dos pais da igreja. Então, vou ler aqui o trecho da mensagem, tá? Que ganhou o título da segunda carta de Clemente. Que diz assim: ele mesmo diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Mateus 10, 32. Essa, portanto, é a nossa recompensa oferecida a Deus, reconhecermos aquele por meio do qual estamos salvos. Mas como o reconhecemos? Fazendo o que ele manda e não desobedecendo aos seus mandamentos, honrando não apenas com os lábios, mas de todo o coração e mente. E ele, em Isaías, também diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29, 13. Não vamos simplesmente chamá-lo de Senhor, pois isso não nos salvará. Pois ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21. Assim, irmãos, vamos reconhecê-lo com nossas ações. Ok? Então, é evidente que os primeiros cristãos já relacionavam a obediência ao reconhecimento do senhorio de Jesus desde o início da história de fé cristã. A partir da Reforma Protestante, ensinadores bíblicos seguiram dando ênfase a esse ensinamento, que é o caso de João Calvino, né, que escreveu o assunto no comentário O Livro dos Salmos, e também no clássico As Institutas. Eu vou ler aqui. Deus só é corretamente servido quando a sua lei é obedecida. Não se deixa a cada um a liberdade de codificar um sistema de religião ao sabor de sua própria inclinação, senão que o padrão de piedade deve ser tomado da palavra de Deus. Tá? E o outro, portanto, em nosso curso de ação, deve-se nos ter em mira esta vontade de Deus que ele declara em sua palavra. Deus requer de nós unicamente isto, o que ele preceitua. Se intentamos algo contra o seu preceito, obediência não é. Pelo contrário, contumácia e transgressão. Andrew Murray, em O Espírito de Cristo, mostrou preocupação com o que se tem entendido a respeito de obediência. Vamos lá. Eu suspeito que a igreja não tem dado esta palavra obediência a importância que Cristo deu. Não tenho como chegar a conclusão diferente, tendo em vista quão escassa a palavra obediência está em nossas pregações e ensinos. E é verdade, né? Murray também afirmou: somente aceitando e fazendo sua vontade, desistindo da nossa, a fim de que seja controlada e usada como lhe agrada, somos equipados para entrar em sua divina presença. Aleluia! Então, nós somos chamados à obediência. Vamos ver isso aqui? Desde a primeira vez que foi proclamado, a fé em Cristo carrega o sentido de obediência. Talvez por isso nota-se certa indignação na fala do Senhor Jesus. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu lhe mando? Lucas 6,46. O reconhecemos como Senhor, então devemos obediência a Ele, ponto final.
Foi precisamente para isso que fomos chamados. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Então, ensina. Como é que eu vou ensinar algo que eu não estou guardando no meu coração? Aquilo que Jesus está mandando fazer. Se Jesus está mandando você fazer, faça. Jesus mandou você plantar a bananeira, plante. Não interessa. Se é Jesus que está mandando, faça. E se... tô com dúvida. Tá na Bíblia? Obedece, meu filho. Porque se tá na Bíblia, não tem que ter dúvida. A Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia é o que... praticamente tudo que Jesus deseja de nós está na Bíblia. Certo? Então, olha para dentro de você, olha para a palavra de Deus. Vamos olhar e vamos colocar isso no nosso coração. Jesus ordenou que a igreja guardasse seus ensinos e reproduzisse a visão de obediência às próximas gerações de discípulos. Eu obedeço, meu filho vai obedecer também, meus netos vão obedecer, e assim vai indo. Porque eu sou o exemplo. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ok? Mas, se eu não estou imitando, não vou ser imitador. Eu preciso olhar para Cristo, que é o grande autor e consumador da nossa fé, e vamos prossigando para o alvo. Tem aquela música, olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servir-te com todo ardor. Né? Assim, a gente olha para Cristo e prossegue, e aí o Espírito Santo vem e derrama poder para que a gente continue o quê? Servindo com todo ardor, com tudo aquilo que nós temos dentro do nosso coração. E assim que a gente vai seguindo em frente. Se a gente não fizer dessa forma, nós vamos padecer no meio do deserto. Nós vamos padecer. Não vai ter nada que façamos que vai melhorar isso. Então, nós precisamos olhar em obediência. Sempre em obediência. O que caracteriza um discípulo de Cristo é exatamente a obediência ao ensino do Mestre. O ministério de ensino é importantíssimo e foi ordenado pelo próprio Jesus. Mas qual é o seu propósito? Ele deve levar a pessoa à prática das ordenanças. Igual nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, né? Com base nesse livro do Luciano, mas é a palavra de Deus. E a gente tem total liberdade aqui de discutir, no bom sentido, né? E de colocar aquilo que o Senhor fala aos nossos corações. Se eu estou aqui simplesmente jogando palavras ao vento e gravando, isso aqui não vai surtir efeito nenhum. Mas se uma pessoa for atingida e se uma pessoa mudar, eu tenho certeza que o Senhor está no controle dessas coisas. Eu não fico aqui questionando se vai ter views, se não vai ter views, se alguém vai ouvir, se não vai ouvir. O que eu quero é que o Senhor leve essa palavra para quem precisa ouvir, para quem Ele deseja que alcance. Por quê? Porque isso aqui é um ensinamento da palavra de Deus. Certo? E isso é o que Jesus ordenou para nós. Ele não falou assim, vão e salve as pessoas. Não, ele não falou isso para mim. Não falou. Eu não lembro de nada assim na Bíblia dele ter falado assim, Delma, vai lá e salva aquela pessoa. Não, porque não sou eu que salvo. O que ele falou para mim foi, vai e fale de mim. Fale de mim a todas as pessoas. Não importa.
Não importa se ela é crente, se ela é católica, se ela é budista, se ela é do Sechonoe, se ela é ubandista, se... Não importa. Fale de mim. Então, é o que eu tenho feito. Não importa quem vai ouvir. O que importa é se o que o Espírito há de fazer. Quem transforma o que eu estou falando aqui é o Espírito Santo, não sou eu. Eu sou uma mera ferramenta, que poderia ser qualquer outra pessoa. É isso que eu sou, a ferramenta. E se eu não estiver bem afiadinha, não vai ter jeito. E eu preciso falar aquilo que meu Deus deseja que eu fale. Certo? E eu preciso preciso praticar sim a palavra de Deus na minha vida, para que outras pessoas vejam Cristo na minha vida. Eu preciso ser o exemplo no meu trabalho, eu preciso ser o exemplo na minha casa, eu preciso ser o exemplo onde quer que eu for. Jesus tem que chegar na frente. E as pessoas olharem para mim e falar assim, nossa, como você é diferente. Ah, eu vou sentir tanta sua falta. Igual, eu vim trabalhar em casa. Tô de home office. Glória a Deus. Mas eu saí de lá da empresa ontem e as pessoas, eu vou sentir tantas suas faltas, saudade de você. Por quê? Porque você é é tão gostoso estar perto de você, você transmite paz, transmite alegria. Às vezes, gente, eu tô ali, tô chorando também. Tô triste, já chorei na empresa, porque a coisa mais fácil é eu chorar. Já chorei, já fiquei triste com coisas que eu fiz errado, de procedimento que eu fiz errado. Já fiquei triste. Mas como é maravilhoso você ouvir da sua supervisora falar assim: "Não, Delma, você consegue. Não, Delma, eu tenho certeza, eu confio no seu atendimento, porque eu sei que você vai dar o seu melhor." Ontem, conversando, a gerente falou assim para mim: "Eu confio de mandar você para home office, porque eu tenho total confiança no que você faz, certo? Você trabalha direito, você traz os resultados certos, você é, conquista as pessoas." Porque sou eu? Não. Se fosse a Delma, ai, Jesus. Mas não é a Delma. É quem está por trás de mim, né? Vamos dizer assim, porque quem vai é a minha face, né? É o meu rosto que tá ali. Mas quem está junto comigo é esse que brilha mais. Por isso que a Delma faz essas coisas. Mas não é por mérito meu. Não. E eu quero alguma fama? Não, não quero fama nenhuma. Pelo contrário. Eu quero que Jesus brilhe. Eu quero brilhar por causa do meu Deus que habita em mim, brilhando como as estrelas, como tá lá, se eu não me engano, é Filipenses 2, que a gente tem que brilhar como as estrelas, brilhar radiantes. Não tá lá? Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Quando eu me levanto, como eu me coloco aqui como serva, obediente, o Senhor brilha na minha vida. E aí, eu falei hoje para uma amiga muito linda, eu falei assim, Deus está nos vendo. Porque ela falou, Delma, Deus está sendo tão bom, né, com a gente e tal. Entrou na empresa, nós entramos juntos na empresa. E ela também tá de home office. E aí ela falou assim para mim, que, nossa, como Deus está sendo bom conosco e tal. Falei, é porque Deus está nos vendo. A gente não precisa ficar implorando nada. A gente simplesmente foi lá e cumpriu o propósito de Deus na nossa vida e temos buscado fazer isso. Por meio dele viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre os gentios. Romanos 1:5. E também tem, ora a Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno,
para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Romanos 16, 25 a 27. Tem bastante texto, isso é bênção. Fomos chamados à obediência pela fé. Deveríamos entender isso com razão, como razão de existir. Alvo a perseguir, meta de vida. É esse o nosso objetivo aqui. Dietrich Bonhoeffer, acho que é assim, não sei como falar não, gente. Influente pastor luterano da Alemanha declarou o seguinte: só o que crê é obediente. E só é obediente o que crê. Se eu creio, eu obedeço. É aquele tal negócio, o marzão tá aí, a gente tem que dar o passo pro mar se abrir. Certo? Isso é fé. Jesus, quando estava lá no meio do mar, andando sobre as águas, Pedro falou assim: quem és tu, né? Eles perguntam. Aí Jesus fala: sou eu, tal. Aí Pedro fala: se és tu mesmo, me deixa ir até você. Aí Jesus só fala assim pra ele: vem. E o que ele faz? Ele vai. E enquanto ele estava ali, com essa voz: vem, pode vir, vem. Ele sabia que Jesus estava ali, ele estava indo e foi por fé. Quando ele começou a olhar o vento batendo, a água do lado, a água do outro, começou a ter dúvidas, já não estava mais obedecendo o vem de Jesus. Viu? Que aí duvidou, ele estava querendo o quê? Meio que recuar. E ele começou a afundar. Ele começou: Jesus, me salva, me salva. Porque é verdade, quando a gente crê, a gente escuta uma ordem e a gente faz. Aí quando a gente olha, ai, aqui tá fundo, ai, não sei o quê. Aí pronto, a gente não faz mais. Ah, mas se fulano não faz, ciclano beltrano não faz. Ah, naquela igreja é assim. Ah, mas na minha é assado. Todo mundo tá fazendo, eu vou fazer também. É bem assim. E aí a gente não faz. E a gente não obedece pela fé. Essa junção de obediência e fé deveria ser a distinta marca na vida de todo cristão. Escrevendo aos Efésios, Paulo menciona a condição anterior à conversão e, para descrevê-la, usa a expressão filhos da desobediência. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, de 1 a 3. Esse era nosso estado antes do nascer de novo. Mais uma vez, constatamos que se trata de um problema de natureza. Estávamos escravizados pela vontade da carne, que eu falei lá, né? Pelo pecado, pelos nossos desejos. E andávamos segundo quem? O curso de tudo isso, o curso deste mundo, o curso da maneira como eu penso, como eu faço, como eu. Né? Concedendo o tom ainda mais grave, a Bíblia crava que andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então, em outras palavras, nós éramos diretamente influenciados em nossa desobediência por um espírito maligno. Certo? Com certeza. Encarar isso deveria, no mínimo, fazer com que refletíssemos. Podemos interferir, então, que a correta terminologia para descrever crentes em Cristo seria filho da obediência. Certo? Se ele usou o termo filho da desobediência para quem era
guiado aí pelo espírito da potestade do ar, do espírito, né, que atua nos filhos da desobediência. Quer dizer que é nos filhos do diabo. Então, quem obedece é filho de Deus. Quem está aí, crentes em Jesus, e tem obedecido, tem cumprido a palavra, tem ido atrás, é filho da obediência. O apóstolo Pedro aplicou: como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tínhamos anteriormente na nossa ignorância. 1 Pedro 1,14. Então, temos a seguinte pergunta: será que a maioria dos cristãos de hoje reflete espírito de submissão e obediência a Deus e a sua palavra? O que vocês acham? Pensa aí um pouquinho e me fala. O que vocês acham? Eu, Delma, estou de pleno acordo aqui com o Luciano. Infelizmente, eu acho que não. Eu acho que tem muito crente aí dizendo assim: ah, todo mundo faz, eu vou fazer também. Tem muito crente aí dizendo assim: ah, mas não tem nada, não pega nada. Ah, não, é só essa coisa que eu tô fazendo, não tem nada a ver. Né? E a gente precisa acordar. A gente precisa vigiar. A gente precisa compreender que nós precisamos obedecer ao Senhor. Precisamos nos converter todos os dias. Todos os dias. Que infelizmente devemos admitir que nunca vimos a fé evangélica propagando-se como atualmente. Tem muita fé aí com fé coach, né? É muita palavra linda só para subir o meu ego. Não tô falando que isso é ruim, gente. Pelo contrário, isso é muito bom. Eu preciso me dar valor, sim. Eu preciso olhar para dentro de mim. Preciso me cuidar. Preciso me valorizar, porque Deus me valorizou. Deus morreu na cruz por mim. Deus cuidou de mim. Deus está comigo. Se Ele está comigo, cuidando de mim, quem sou eu para não fazer o mesmo? Só que não é só isso. Não é isso. Isso não é a essência. A essência é Deus. A base é Cristo. A rocha é Jesus Cristo. Não é a Delma. Certo? E tem muita gente achando que Ele que é a rocha. A fé está sendo propagada, né? Está sendo dita aí. Tem várias igrejas, várias portas abertas, vários lugares falando de Jesus. Mas tem muito lugar que não está falando de Jesus como deveria. E tem muita gente que não está servindo a Deus como deveria. Então, graças a Deus por isso que tem vários lugares. Mas é um momento muito sensível. Porque trata do quê? De uma formação de uma nova geração de discípulos. É uma nova geração aí que tá se formando, a geração tecnológica, é uma geração muito rasa, muitas vezes, porque não tem base, não tem arroz com feijão, sabe? Aquela comida de sustância. A gente sabe que novo convertido tem que ser dado leitinho, tem que ser dado aos poucos, como diz meu pastor, tem que ser a base do conta-gotas. E de fato é verdade, tem que ser. Mas tem uma galera aí muito sedenta da palavra de Deus. Tem uma galera que precisa da sustância, né? Já começar a colocar aí um mingau, um arroz com feijão, uma batata amassada. Já tem que ter essa sustância. Depois, para comida mais forte, uma feijoada. A gente está dando aqui palavras, né, de comida, mas é isso que o Senhor fala na palavra dele. Que a gente não pode viver de leitinho para sempre. Aquela coisa fria, morna, rasa. Não. A gente tem que ir mais profundo. É aquela palavra de Ezequiel, se eu não me engano é 47, né, que vai falando sobre o nível do rio. Não é porque a água está no joelho que a gente está se sentindo super confortável ali, a gente tem que permanecer ali. Não, a gente tem que deixar a água subir. Subir, 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 ao ponto da gente não depender mais das nossas pernas. Ao ponto da gente mergulhar no rio de Deus. É o rio de Deus que vai nos levar para onde Ele desejar.
É o Espírito Santo. A gente precisa depender do Espírito Santo totalmente. E eu não falo nada miraculoso, nada extraordinário. Não, coisas no simples, no dia a dia. É porque a gente só quer ver o extraordinário acontecer. Mas se eu não ver e não souber glorificar o Senhor no simples, no dia a dia, eu não vou ter minha fé no extraordinário, porque o extraordinário ele passa. É só um milagre, é só algo que acontece de repente e pronto, acabou. E aí é onde eu tenho que voltar para o simples de novo. A ver o Senhor Jesus na natureza, a ver um pássaro e ver o quanto Deus cuida desses pássaros. É um soar, um louvor dos pássaros, as árvores que balançam, o vento que sopra para onde quer. E eu consegui enxergar Jesus em tudo isso. Consegui enxergar Jesus nos resultados no trabalho, coisas que eu nem precisei falar e foram feitas por mim. Eu consegui enxergar Jesus agindo na minha vida. E quando eu lembrei agora da mensagem do pastor Domingo, que ele fala sobre porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E ele deu uma ênfase no porquê e no para quê. O porquê pertence a Deus. Porque Deus é de Deus. Ah, por que eu tô passando isso? Por que o perrengue tá forte? Ah, por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Essa pergunta nunca será respondida, irmãos. Porque o porquê pertence a Deus. O porquê nas nossas vidas, muitas vezes, a gente morre e não sabe por quê. Mas quando a gente entende que isso acontece para que eu, né, o para que pertence a mim. E o para que o Senhor responde. E o para que ele abre portas. Para que o Senhor nos mostra para quê. Senhor, para que eu estou passando pelo deserto? Para que eu estou tendo essa dificuldade no trabalho? O que o Senhor quer de mim a respeito disso? É para eu abençoar vidas? É para eu ter minha fé firmada mais forte aí no Senhor? É para eu crescer na fé? É para eu poder falar de Jesus a outras pessoas? É para ter a minha família mais perto? É para tanta coisa. E isso o Senhor nos responde. Tá? Então, vamos acordar. Os líderes devem ser mais enfáticos em chamar as pessoas de volta a um compromisso de obediência total ao Senhor. Senão, o futuro pode ser uma igreja sem amor. O problema não é apenas a desobediência, mas também a religiosidade que nos cega e leva a fingir obediência. É triste constatar a existência de rebeldia. É assim que a desobediência deve ser chamada. Mas a capacidade de fingir obediência é ainda mais alarmante. Será que é possível a gente fingir obediência? O que vocês acham? Claro que é possível. Que nós vamos falar sobre isso no áudio que vem. É possível sim fingir. Eu falar que vou fazer e não faço. Eu falar que vou fazer e vou falar que não vou fazer e faço. Isso é meio que fingir obediência, né? Isso é o quê? Uma obediência meio aparente. Não é obediência. Então vamos pensar sobre isso um pouquinho mais semana que vem. Glória a Deus por tudo. Pai eterno, Deus de misericórdia, nós estamos aqui, ó Deus, com o nosso coração diante do Senhor, livres, ó Pai, sabendo que o Senhor tem andado conosco. Ah, Espírito Santo, nos molda, nos transforma, nos faz, ó Deus, nascer de novo todos os dias. Porque nós precisamos nos converter dos nossos caminhos. Nós precisamos, ó Deus, ser escravos sim, mas do Senhor de verdade. Em obediência ao teu santo mandamento,
e também através da nossa pública profissão de fé. Muitos de nós fomos batizados e tem muitos que ainda não foram, mas nós sabemos que nós precisamos andar dignos, dignos de sermos chamados filhos de Deus, dignos de sermos chamados de santos, dignos de sermos chamados de cordeiros com Cristo, que somos aí parte, temos uma herança com o Senhor. Como que eu vou falar que eu sou filha de Deus, sendo que eu não amo ao Senhor, eu não obedeço ao Senhor, eu não vivo uma palavra conforme a palavra manda eu andar? Ah, Senhor, como eu posso te chamar de Senhor, Senhor, sendo que eu não te obedeço? Isso é impossível, Senhor. É impossível, meu Deus. Então, Pai, molda o nosso coração, transforma a nossa alma, dirige o nosso ser, ó Deus, para que nós possamos ouvir a Tua voz e obedecer. Que quem crê, obedece. Quem obedece, crê. Porque quem não crê, não obedece. Como eu vou obedecer a alguém que eu estou duvidando dela? Eu duvido dessa palavra. Eu acho que não. E aí eu não faço. Entende? Então, Senhor, exercita a nossa fé. Nos faça, Senhor, nos moldar. Nos molda como o Senhor deseja. Nos capacita, Senhor, nas adversidades para lutar, para viver uma vida de integridade, de fidelidade, de amor, de alegria, de sabedoria, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, da Tua bondade, a Tua misericórdia, nos seguindo todos os dias, ó Pai. Que nós queremos estar ao Teu lado, Senhor, para sempre e sempre. Em nome de Jesus. Amém.